Saudações, telespectadores, internautas, seres humanos. Eu tenho algumas coisas para falar hoje com relação a repercussões e o que eu tenho percebido no cenário nacional e mundial é que alguns presidentes estão voltando atrás com relação às suas declarações, e nesse cenário de pandemia, algumas lições são importantes para nós aprendermos. O que eu venho percebendo? As pessoas têm muita dificuldade em pedir desculpas, em voltar atrás no que disseram ou agiram. O presidente dos Estados Unidos é um exemplo disso. Prolongou até dia 30 de abril a sua contenção dos americanos. O presidente do México também voltou atrás no sentido de favorecer mais a contenção do que a economia do seu país. E isso é um jogo de interesses, na verdade, onde nós brasileiros deveríamos ter noção disso. Ao invés de tecer comentários sobre o senhor Nando Moura, que tem pontos de vista interessantes, ao invés de tecer comentários sobre o senhor empresário Roberto Justus, que não tem muito a me acrescentar, eu vou falar sobre o meu ponto de vista perante o cenário atual. E esta declaração vai para as pessoas que não têm poder nenhum neste país além do voto. Repetindo, essa declaração não vai para mais ninguém além dos cidadãos. Nos últimos 12 meses, aumentou-se muito as notícias por mídias sociais e via digital. E de certa forma aumentou-se também as notícias falsas, chamadas fake news, que nós próprios mesmos veiculamos às vezes sem nem perceber, seja pelos aplicativos de telefonia, seja pelas mídias sociais. E nós brasileiros somos líderes no mundo, um dos líderes no mundo em compartilhamento de notícias e utilização de mídias sociais. E ao mesmo tempo somos líderes opostos em leitura de livros. Ou seja, nós não temos a noção de interpretar um texto, a noção de ler um texto e interpretá-lo. Dessa forma, veicular uma notícia falsa às vezes pode ser lidado como uma desculpa ou foi sem querer, querendo.
Segundo, economia e saúde. Nos últimos 10 dias, sem citar nomes, a economia vem sendo impulsionada, o assunto sobre economia e mercado vem sendo impulsionado por N pessoas, autoridades, figuras públicas, ao mesmo tempo que o assunto saúde e principalmente contenção de pessoas também vem sendo. E todos os dias, todas as noites, às 8 horas da noite, 9 horas da noite, eu escuto panelaços de brasileiros contra brasileiros. Pelo que eu me lembre, a última vez que eu vi um certo nacionalismo no nosso país foi em 1994, 26 anos atrás. Explicando em outras palavras, porque nós não podemos fazer também vídeos muito longos, porque a média de visualização e de interesse do brasileiro é baixa, já que ele não lê muito. Eu não estou falando mal de forma alguma de mim e nem de você, de forma alguma. Apenas estou elucidando o que você ainda não percebe que está acontecendo. Quem tem mais poder, ou nós incutimos poder nessas pessoas, está se utilizando da nossa falta de atenção, falta de foco, e eu me incluo nisso, e falta de interpretar dados para nos manipular. E isso é significante. Ao invés de nos debatermos se a economia é mais ou menos importante do que a saúde, eu proponho ficarmos em silêncio. Ficarmos em silêncio e depois prestarmos atenção em uma determinada notícia ou fala e nos perguntarmos qual seria o interesse dessa pessoa ou figura pública falando isso, dessa forma, desse jeito, nesse dia. Vamos ler mais Monteiro Lobato?